Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando aí nossa segunda aula do nosso curso de elaboração de projeto de pesquisa. Na aula anterior, a gente falou sobre como ter ideias de pesquisa, certo? O passo a passo para você realmente se inteirar aí sobre aquela temática que você quer escrever e como que as ideias podem chegar na sua cabeça para que você possa ter uma ideia de pesquisa. Mas aí, depois que você tem a ideia, como é que você vai conduzir essa ideia até que ela se torne um projeto de pesquisa? Por onde é que você começa o seu projeto de pesquisa? Esse é o tema da nossa segunda aula, certo? Para quem ainda não me conhece, para quem não conhece a nossa página, eu sou Carlos Augusto Silva Rodrigues e junto com a Tâmila Rocha Albano, a gente forma o Quero Passar no Mestrado, uma página que a gente ensinou no Instagram e que hoje a gente traz agora para o YouTube com essa série de vídeos, com esse curso online totalmente gratuito sobre elaboração de projeto de pesquisa, certo? Então, se você já acompanhou a aula 1, acompanhe agora a aula 2 para seguir nessa sequência para ter todas as informações necessárias para que você possa fazer o seu projeto de pesquisa e finalmente passar no mestrado, ok? Então, a pergunta que eu deixo para você: por onde você acha que deve começar o seu projeto de pesquisa? Primeiro, a gente tem que destacar aqui quais são os elementos que são obrigatórios ter num projeto de pesquisa. Sem eles, o seu projeto está incompleto, certo? Então, sempre que você for olhar para o seu projeto na intenção de ver se não está faltando alguma coisa, observe sempre isso. Se ele tem título, se ele tem introdução, se ele tem objetivos, objetivo geral e objetivos específicos, cronograma detalhado ali com todos os prazos e com todas as indicações, orçamento e a bibliografia que você utilizou para escrever tanto a introdução como as coisas que você vai colocar ali a partir dos métodos, testes, questionários que você vai aplicar e o que você usou na introdução também, certo? Então, preste bem atenção, papel e caneta, anote bem, todos esses são os elementos obrigatórios, certo? E aí sim, não é porque o nosso projeto de pesquisa tem que ter título, introdução, objetivos, métodos, cronograma, orçamento e bibliografia, que a gente deve escrever o nosso projeto de pesquisa nessa mesma sequência que eu acabei de citar aqui, certo? Muita gente se engancha na hora de escrever o projeto de pesquisa justamente por isso. Passa muito tempo pensando qual o título do projeto de pesquisa, fica quebrando a cabeça, lendo vários textos e conteúdos para tentar fazer uma boa introdução, sem ter antes definidas algumas dos elementos obrigatórios, que é melhor que você comece por eles para depois ir para outros elementos, certo? Então, assim, na sequência com que você lê um projeto de pesquisa, você lê pelo título, introdução, objetivos, cronograma, orçamento e bibliografia. Mas quando você for escrever o seu projeto de pesquisa, é melhor você seguir essa sequência aqui. Para você mudar a linha do tempo do projeto de pesquisa, em vez de você começar com introdução, objetivos, metodologia, cronograma e orçamento, você começar com objetivos, metodologia, cronograma, orçamento e, por último, a introdução. Por que que eu estou dizendo isso, né? Para que você possa escrever uma introdução, você precisa ter os seus objetivos de pesquisa, você precisa ter a sua metodologia definida para que você possa saber o que escrever na introdução. Não dá para você escrever na introdução sobre o que você quer pesquisar se você ainda não definiu o que você quer pesquisar. Não dá para você escrever na sua introdução sobre como você vai fazer sua pesquisa se você ainda não definiu na metodologia como você vai fazer sua pesquisa. Então é muito mais interessante que você pare primeiro, depois de definir uma temática, depois de ter uma ideia, transformar essa temática, transformar essa ideia num objetivo claro, num objetivo geral, em objetivos específicos e definir bem a metodologia que você vai utilizar para poder chegar nesses objetivos. Se você tiver objetivos e metodologias, aí sim você consegue fazer uma introdução que esteja casando ali, concatenada com seus objetivos e a sua metodologia. Então,
quando você for escrever o seu projeto de pesquisa, a melhor forma de começar é pelos objetivos da sua pesquisa. Observe então aqui comigo. Você precisa ter pelo menos um objetivo geral. Na realidade, você tem que ter um objetivo geral, e é interessante que você tenha aí por volta de 2 a 3 objetivos específicos para a sua pesquisa. Eu sei que isso fica um pouco genérico falando assim, mas como é que a gente tem um objetivo geral? Como é que a gente desenha nossos objetivos específicos? Então vamos começar por objetivo geral. O que é objetivo geral? O objetivo geral, ele faz referência aos resultados que você pretende alcançar com seu projeto. Portanto, ele faz referência aos resultados esperados e aponta o direcionamento da sua pesquisa, certo? Ainda não ficou muito claro, mas a gente vai detalhar aqui com alguns objetivos e eu vou mostrar para você como fica fácil de entender depois que a gente vê os objetivos, certo? Depois que a gente vê aqui um exemplo. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que a gente observa muitos problemas em relação à escrita do objetivo geral, certo? Mas os dois principais problemas que a gente observa é que, no geral, os objetivos gerais, quando as pessoas vêm mostrar para a gente, vêm pedir uma opinião, vêm trazer para a gente alguma problemática ou dentro das nossas consultorias, geralmente os objetivos gerais ou eles são genéricos ou eles, na realidade, refletem a expectativa de quem está escrevendo, certo? Vou mostrar aqui para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Então, não podemos ser genéricos no nosso objetivo. Vamos dar um exemplo. Vamos então imaginar que você quer fazer uma pesquisa com indivíduos que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e você quer observar a importância do tratamento da fisioterapia ali no tratamento de quem tem DPOC. Se você escrever dessa maneira, o seu objetivo geral, analisar a importância da fisioterapia no tratamento de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Parece ser um objetivo geral, porque de uma certa maneira abrange de uma maneira bem genérica a doença pulmonar obstrutiva crônica, sem dar nenhuma especificidade. Porém, me diga uma coisa, como é que você vai analisar a importância da fisioterapia? Fisioterapia é uma profissão. Para que a gente possa analisar uma profissão, como é que a gente vai trabalhar essa metodologia? É mais interessante que você consiga definir uma intervenção que será testada, uma intervenção que seja da fisioterapia e que seja indicada ou que você acha que seja indicada no tratamento de pacientes com DPOC. E aí fica mais fácil de ser um objetivo adequado, certo? Outra coisa que você pode ver a partir desse objetivo genérico que eu coloquei, com o que você vai comparar? Como é que eu vou medir a importância da fisioterapia? Eu tenho que ter alguma medida, eu tenho que ter algum comparador. Qual é o comparador que você vai ter para medir se a fisioterapia é importante, se a fisioterapia é efetiva, se você quiser mudar a palavra? Tem que ter alguma coisa com que a gente compare, tem que ter alguma coisa com que a gente faça uma medida. Esse objetivo não traz nada disso. E outra coisa, quais são os aspectos da doença pulmonar obstrutiva crônica que você vai analisar? Da maneira como está aí, também não tem descrito nenhum aspecto. Será que é qualidade de vida? A fisioterapia é importante para melhorar a qualidade de vida? Será que é capacidade funcional? Será que é a capacidade respiratória? Quais desses parâmetros que você vai categorizar, que você vai analisar, que você vai medir? Nada disso está descrito dentro desse objetivo. Então, você percebe que é um objetivo genérico que não te direciona para nada. A partir desse objetivo geral, você não consegue definir nenhum objetivo específico, nem consegue definir qual é a metodologia que você vai utilizar para chegar no seu objetivo, certo? Então, a gente tem que fugir desse tipo de objetivo genérico demais, analisar a importância da fisioterapia, analisar se a terapia manual é importante para quem tem dor na coluna. Terapia manual tem várias, né? Qual é a técnica da terapia manual que você está querendo analisar, que você vai querer aplicar? Então a gente tem que ser um pouco mais específico, embora seja um objetivo geral. A gente precisa ter um pouco mais de especificidade em relação ao que a gente quer.
Outra coisa que a gente observa demais é que as pessoas colocam muita as suas expectativas dentro do seu objetivo. Vamos continuar ainda com esse exemplo da DPOC, certo? Então, eu vou tentar aqui ajeitar mais esse objetivo, trazendo uns aspectos mais adequados para que seria um objetivo geral, mas mesmo assim mostrando muito do que acontece, que é quando a pessoa coloca as suas expectativas em relação aos resultados da pesquisa no objetivo geral. Observe esse objetivo agora: comprovar a superioridade do efeito de um protocolo de reabilitação fisioterapêutica com fortalecimento muscular comparado ao tratamento padrão, que é a cinesioterapia, em relação à qualidade de vida, capacidade respiratória e funcional de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Você vê que é um objetivo geral grande, não tem problema em ele ser grande, certo? É um objetivo geral que fala especificamente o que é que eu estou querendo pesquisar, que é a intervenção fortalecimento muscular, com o que é que eu estou comparando, que é o tratamento padrão, que é a cinesioterapia, e quais são os comparadores, que é qualidade de vida, capacidade respiratória, capacidade funcional, e em quem que eu vou pesquisar, que é indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, observe que é um objetivo geral bastante adequado, né? Ele define muito bem os parâmetros do que você quer. A partir de um objetivo geral como esse, é possível definir a sua metodologia. Você vai pegar um grupo e vai aplicar um fortalecimento muscular, no outro grupo você vai aplicar a cinesioterapia. Nesses dois grupos você vai fazer medidas no início do tratamento e medidas no final do tratamento. E as medidas que você vai fazer no início e no final são qualidade de vida, capacidade respiratória e capacidade funcional, certo? Daí eu consigo até analisar um pouco de quem são os sujeitos da minha pesquisa, que são indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica. Depois eu vou analisar aí outros critérios de elegibilidade que eu posso colocar em relação à idade, ou definir só indivíduos de um gênero só, ou os dois gêneros. Eu posso trabalhar os critérios de elegibilidade aí para fechar bem quem são os pacientes que vão entrar e quem vão ser excluídos. Mas observe que esse objetivo geral, ele te dá um norte bastante adequado para você seguir para o próximo passo, que seria a metodologia. Só que tem um problema aí, e o problema é exatamente quando ele coloca no início, comprovar a superioridade do efeito de um protocolo de fortalecimento sobre o tratamento padrão, que é a cinesioterapia. Quando eu começo com uma pesquisa dizendo que o que eu quero é comprovar aquilo que eu tenho expectativa, aí eu já errei, certo? Não posso colocar as minhas expectativas no objetivo geral e nem nos objetivos específicos, certo? Então, pare e pense um pouquinho. Como é que você acha que seria mais adequado esse objetivo geral se a gente tentasse reescrevê-lo? Vamos tentar reescrevê-lo então assim, ó. Analisar o efeito de um protocolo de reabilitação fisioterapêutica com fortalecimento muscular comparado ao tratamento padrão, cinesioterapia, em relação à qualidade de vida, capacidade respiratória e funcional de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Percebe agora que não tem expectativas em relação ao objetivo. O que eu quero é analisar o efeito do protocolo comparado ao tratamento padrão. Se ele for superior, bem; se ele for inferior, bem também. O que vai me dizer o resultado é depois que eu tiver aplicado todo o protocolo da pesquisa e tiver feito a análise estatística. E aí, a partir das análises estatísticas, é que eu vou, na escrita do artigo, dizer há ou não há superioridade. Tratamento com fortalecimento, ele adiciona efeito, ou tratamento com fortalecimento tem os mesmos resultados, ou até pode ter um resultado pior, certo? Então, assim seria um objetivo mais adequado. Um objetivo onde você coloca o que você quer, como você quer e com quem você quer fazer essa pesquisa, esse protocolo de pesquisa, certo? Sem colocar expectativas e detalhando os passos de como a sua pesquisa deve acontecer, certo? Então, a partir daí, a gente consegue criar objetivos específicos,
que seriam as fases para que a gente consiga atingir o objetivo geral, certo? Então, observe, o objetivo específico é aquele que faz referência às etapas ou estabelecimento de metas mensuráveis que são necessárias para você atingir o seu objetivo geral. Então, você tem um objetivo geral de comparar dois protocolos de tratamento fisioterapêutico e analisar o efeito deles em relação à qualidade de vida, capacidade funcional, capacidade respiratória em indivíduos que têm DPOC, como seriam esses objetivos específicos para que você consiga atingir esse objetivo geral? E aí, tem muita gente que quando chega nessa hora de definir os objetivos específicos, ele confunde objetivos específicos com o que você vai fazer na metodologia. E não é especificamente assim. Deixa eu lhe mostrar aqui alguns exemplos que a gente observa de erros que as pessoas cometem ao confundir objetivos específicos com metodologia. A gente observa muito esse tipo de erro aqui. Ó. Vamos dizer que esses são 3 objetivos específicos que foram trazidos a partir dessa temática que a gente está trabalhando. Objetivo específico número 1, avaliar pacientes com DPOC. Número 2, aplicar um plano de tratamento com fortalecimento em pacientes com DPOC. E número 3, aplicar questionário de qualidade de vida antes e depois da intervenção. Todos esses 3 objetivos, eles têm relação com o objetivo geral e parece que são passos para que você consiga atingir o seu objetivo geral também. Mas observe, avaliar pacientes com DPOC. Se você avaliar pacientes que não têm DPOC, você já fugiu do seu objetivo geral, né? Aplicar um plano de tratamento com fortalecimento em pacientes com DPOC. Isso você já descreveu no seu objetivo geral. E aplicar questionário de qualidade de vida antes e depois da intervenção também é coisa que você vai fazer e vai descrever na metodologia, certo? Então, o que está colocado aqui não são objetivos gerais, não são objetivos específicos. O que está colocado aqui é como se fosse um recorte de pequenos pedaços do objetivo geral que você colocou no infinitivo para dizer que agora que são objetivos específicos. Então, dessa maneira, esses objetivos específicos aqui não te ajudam a construir o resultado que o seu objetivo geral está apontando. Então, vamos tentar reescrevê-los para ver como seria uma forma melhor e mais adequada. Primeiro, comparar os scores de qualidade de vida, capacidade respiratória e funcional no início e após a intervenção. Analisar e comparar a diferença entre os grupos nos scores de qualidade de vida, capacidade respiratória e capacidade funcional. E, por terceiro, analisar a associação entre o perfil sociodemográfico dos pacientes e os scores de qualidade de vida, capacidade respiratória e capacidade funcional. Observe agora esses 3 objetivos e veja como a execução desses objetivos te leva ao seu resultado final do objetivo geral. Se você compara os scores de qualidade de vida, capacidade respiratória e capacidade funcional no início e no final da intervenção, você consegue observar se houve efeito na intervenção, no grupo de fortalecimento e no grupo que fez o tratamento padrão, que é a cinesioterapia. Os pacientes começam e os pacientes terminam. Será que eles melhoraram aqui no final? O mesmo grupo, o grupo que fez fortalecimento, melhorou no final também? Então, esse é o objetivo específico número 1. Saber se os indivíduos melhoraram dentro do mesmo grupo. O objetivo número 2 é saber em qual dos 2 grupos os indivíduos melhoraram mais. Quando a gente analisa e compara a diferença entre os grupos nos scores de qualidade de vida, capacidade respiratória e funcional, a gente vai ver se no grupo fortalecimento houve um ganho melhor do que no grupo de cinesioterapia tradicional, né? O tratamento padrão, tratamento controle. Então, agora, quando a gente compara um com o outro, é que a gente vai realmente entender se houve diferença entre os grupos. Então, esse seria o objetivo número 2.
E outra, o objetivo número 3, ele se refere a muitas das situações que a gente observa em pesquisas que são variáveis confundidoras, certo? Então, muitas vezes, indivíduos de um grupo de tratamento não melhoram em relação ao outro, porque aqui nesse grupo a gente tem alguns perfis sociodemográficos que vão impactar de uma certa maneira negativamente ali no tratamento. Por exemplo, se num grupo de fortalecimento caiu uma quantidade maior de pacientes que têm um baixo poder aquisitivo, por não ter um bom poder aquisitivo, eles não têm uma boa adesão ao tratamento, não fazem uma alimentação mais adequada, então tudo isso vai trazer uma série de prejuízos a esses pacientes. Então, a gente precisa também analisar outras variáveis que podem interferir no resultado. Então, o objetivo específico número 3, ele remete exatamente a esses variáveis confundidores. Então, eu coloquei três objetivos específicos que estão relacionados ao objetivo geral e que, quando você cumpre cada um desses objetivos específicos, você tem agora como responder o seu objetivo geral, que é saber se tem superioridade o treinamento com fortalecimento muscular ou se não, se eles são iguais ou se um é inferior ao outro, certo? Então, galera, resumindo a nossa segunda aula, a gente falou aí sobre o processo de escrita do projeto de pesquisa, por onde você deve começar, e a gente deu a dica: comece definindo seus objetivos, objetivos gerais, objetivos específicos, e depois siga para a metodologia. Assim, você vai conseguir dar um norte para a sua pesquisa quando você transformar tema, ideia em objetivo geral e objetivo específico, as outras coisas vão saindo naturalmente, certo? Então, defina seu objetivo geral, defina seus objetivos específicos, por volta de 3 objetivos específicos, certo? Tenha coerência na escrita do seu objetivo dos seus objetivos gerais e objetivos específicos. Não seja genérico e não coloque as suas expectativas no seu objetivo geral, certo? Não faça um recorte do seu objetivo geral para criar objetivos específicos. Faça os seus objetivos específicos como se fossem metas para atingir o seu objetivo geral, ok? Gostou dessa aula? Então deixa o like, dá uma curtida aí e se inscreve no nosso canal para ter acesso às outras aulas que a gente vai lançar aí também, certo? Se você gostou dessa aula e acha que essa aula te ajudou no seu processo de seleção do mestrado, então, se você quiser fazer uma contribuição voluntária para a gente, o nosso Pix está aí na descrição do nosso vídeo, certo? Quero passar no mestrado, @gmail.com. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Valeu!